Este caso ocorre no Reino Unido e se estende de 2003 a 2020. Os casos de Reinhard Senaga e Joseph McCann se destacam por sua extrema brutalidade e pela manipulação de natureza íntima. Esses casos foram considerados extremos e raros. Como resultado de seus crimes, novos métodos de avaliação de delitos SA foram definidos e o termo "em uma escala de gravidade extrema" foi criado. Quando parecia que o público já tinha visto tudo, outro nome chocou a nação. Mas esse não era apenas um predador qualquer. Era um homem que vestia um uniforme de confiança e autoridade. Esse homem era David Carrick. David nasceu em 4 de janeiro de 1975, em Salisbury, Inglaterra. O pai dele era veterano, então a família morava em uma base militar. Na escola, David se apaixonou por artes marciais e conquistou a faixa preta em Taekwondo. Sua família costumava ir aos torneios para vê-lo competir. De acordo com David, seu pai era alcoólatra e, como resultado, David sofreu agressões físicas do pai. Curiosamente, isso é algo que sua mãe nega. Seus pais se separaram durante sua adolescência e sua mãe, Jean, iniciou um novo relacionamento. David afirmou mais tarde ter sido espancado pelo padrasto, mas sua mãe nega novamente essas acusações. Jean, mãe de David, disse que ele era mais ou menos normal enquanto crescia e ia relativamente bem na escola. Um ex-colega de escola revelou depois que ele era um garoto legal e tinha muitos amigos. De acordo com esse amigo, ele era bom em tudo. Ele era inteligente, esportivo e bonito. Por causa disso, ele era muito procurado pelas garotas e teve muitas namoradas quando era adolescente. A mãe dele contou que ele sempre levava namoradas para casa. Ele trocava tanto de namorada que a mãe desistiu de conhecê-las. Outro colega de escola também se manifestou e mencionou como David também era horrível e desrespeitoso com as mulheres. As coisas estavam normais para David até que um dia uma acusação séria foi feita contra ele. Os detalhes dessa acusação não estão claros nem são públicos. No entanto, essa acusação foi feita pela própria mãe dele, sugerindo que pode ter sido algo que ela ouviu por acaso. A mãe dele denunciou a polícia, mas não houve acusação ou condenação. Diziam que depois dessa acusação, Davi mudou e ficou mais afastado da família. Davi tinha muitos irmãos. Seu meio-irmão mais novo também lembrou que Davi costumava chutá-lo regularmente e, de modo geral, era bastante desagradável com ele. Esse foi um relacionamento que só piorou ainda mais na vida adulta. Em 1994, aos 19 anos, Davi decidiu seguir o pai e se alistou no exército. Ele entrou para o exército britânico e serviu no regimento de Gloucestershire, Berkshire e Wiltshire. A mãe dele afirmou que ele sempre quis entrar para o exército, viajar e ter uma arma. Em 1997, ele ingressou no Corpo Real de Logística, antes de encerrar a carreira. David deixou o exército britânico em circunstâncias que permanecem um tanto obscuras. Relatórios sugerem que sua saída não foi devido a nenhuma ação disciplinar formal, mas sim porque ele não se alistou novamente após o período inicial de serviço. Por volta da mesma época, no ano 2000, David teria enviado comunicações maliciosas para uma parceira. Essa parceira pretendia deixá-lo. E mais tarde, naquele ano, ele foi acusado de roubo. Essa foi a segunda acusação grave conhecida pela polícia. Mas apesar dessas acusações graves, ele não foi preso e nenhuma outra medida foi tomada contra ele na época. Em agosto de 2001, aos 26 anos, David ingressou na Polícia Metropolitana. Talvez agora ele tivesse adquirido o gosto pela autoridade que vinha com o uniforme. Apesar das acusações anteriores feitas contra ele, foi contratado e fez o juramento exigido de todo novo policial. Eu vou, ao máximo do meu poder, fazer com que a paz seja mantida e preservada e evitar todas as ofensas contra as pessoas e propriedades dos súditos de Sua Majestade. No entanto, esse foi um juramento que Davi não teve dificuldade em quebrar. Após concluir seu treinamento,
Ele começou sua carreira como policial de resposta em Merton, que fica no sudoeste de Londres. Mais tarde, ele avançou para se tornar um policial armado no Comando Especializado de Proteção Parlamentar e Diplomática, onde encontrou figuras de destaque, incluindo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Sua carreira na polícia se estendeu por mais de 2 décadas, mas o mesmo aconteceu com seu reinado de terror. De 2003 a 2020, David cometeu alguns dos crimes mais hediondos contra mulheres, explorando-as com charme, poder e um senso predatório de falsa segurança. Os próximos eventos citarão 12 vítimas pelos pseudônimos usados nos relatórios judiciais. Os crimes desprezíveis de David contra mulheres começaram quase imediatamente após ele entrar para a polícia, usando sua posição de poder para facilitar seus crimes. David trabalhava em Merton quando conheceu sua primeira vítima em um bar. Ela era uma mulher de 20 anos, referida como T. David a convidou para uma festa de inauguração em seu apartamento, garantindo que ele era a pessoa mais segura com quem ela poderia estar porque era policial. Tranquilizada por isso, T concordou em acompanhá-lo. No entanto, não havia festa nenhuma. T ficou confusa quando eles entraram em um apartamento vazio, mas essa confusão se transformou em horror quando Davi a manteve presa contra sua vontade por horas. Durante esse tempo, Davi a submeteu a uma provação horrível. Ele a forçou, usando violência para contê-la. Quando ela resistiu, ele apontou uma arma de brinquedo para sua cabeça. Naquele momento, T acreditou que era uma arma de verdade. Subjugada pela arma, T sentiu medo pela própria vida. Ela ficou paralisada e teve que suportar mais abusos, pois estava convencida de que David a mataria se não obedecesse. David a mordeu agressivamente e a espancou durante o ataque, deixando muitas marcas e hematomas. Ele a arrastou à força de uma posição para outra, puxando seu cabelo e arrancando-o do couro cabeludo. Quando David terminou, ele permitiu que ela saísse de seu apartamento. T foi direto para o ANE. Ela sangrava onde David esteve e precisava de ajuda médica. A mulher parecia que havia passado por um abuso extremamente traumático. No entanto, a enfermeira do pronto-socorro disse a ela que o abuso foi cometido por um policial, então, provavelmente, isso não resultaria em nenhuma acusação. Ela continuou explicando que as chances não estavam a seu favor e disse para T que ela deveria seguir com a vida e tentar esquecer isso. E foi isso que ela tentou fazer. Na primavera de 2004, Davi começou a flertar com uma colega policial de sua equipe. Ela era conhecida como M, não mudou, tinha criado uma forte afeição por Davi e decidiu que o acompanharia até seu apartamento para um momento íntimo consensual. Ela estava indo para o apartamento dele com a intenção de ter relações sexuais convencionais, mas Davi tinha outras coisas em mente. Ele tentou alcançar o outro orifício e protestou, dizendo que isso era algo que ela não queria fazer. Mas Davi não ouviu. Ele então continuou e forçou-se sobre ela de uma maneira dolorosa e não consensual, deixando-a se sentindo desarrumada e envergonhada. Pensou que não conseguiria nem falar sobre esse crime. A vergonha era grande demais. Ela disse a si mesma para ser forte e simplesmente seguir em frente. Apesar de pensar assim, ela se sentia uma hipócrita na sua posição. Em sua carreira, ela sempre incentivava vítimas de abuso sexual a serem fortes e entenderem que não há vergonha em ser vítima. No entanto, em sua vida pessoal, ela lutou com esses mesmos sentimentos por muitos anos, mas, eventualmente, contaria sua história. Em 2004, uma acusação foi feita contra David. Relatórios da imprensa afirmam que ele havia abusado de uma mulher em seu apartamento. Desta vez, a Polícia Metropolitana foi informada do incidente. No entanto, nenhuma prisão foi feita e não houve investigação interna pela Força Policial Metropolitana. Em 2005, David concluiu o treinamento sobre violência doméstica no Serviço de Polícia Metropolitana. Se tivesse um mínimo de moral, não cometeria abusos cruéis contra mulheres, mas cometeu. No ano de 2008,
David conheceu uma mulher conhecida como F. F. Trabalhava como garçonete e tinha 20 anos de idade. David era 12 anos mais velho que ela quando começaram um relacionamento. Depois, F virou policial e o casal comprou juntos uma casa de 2 andares por 160 mil libras. David foi seu primeiro parceiro sério e ele traiu sua confiança ao submetê-la a abusos repetidos. Isso incluiu agressões. F sentia-se presa e impotente, acreditando que ninguém acreditaria nela se decidisse revelar o abuso, nem mesmo seus colegas policiais. Ela, enfim, criou coragem para deixar David. Quando ela fez isso, ele respondeu com mais intimidação. Ele usou uma faca para rasgar as camisas de trabalho dela. Esse ato de destruição parecia ter a intenção de causar ainda mais angústia e possíveis problemas na vida profissional dela. Foi por essa época que David reacendeu uma amizade com um velho amigo. Eles começaram a sair e logo ficou claro que David gostava muito de beber bastante álcool. Esse amigo disse que David bebia muito e podia ficar extremamente desagradável. Por ser policial, ele começava discussões com as pessoas quando saía e gostava de se impor. Ele até mostrava sua carteira de identificação policial para intimidar os outros. Ele era um valentão e manipulador. Não demoraria muito para encontrar sua próxima vítima. Em 2009, David mudou-se para outro departamento policial e tornou-se oficial do Grupo de Proteção Diplomática. Nessa função, ele portava arma de fogo e protegia prédios como o 10 Downing Street. Enquanto protegia a elite política no trabalho, em casa, ele estava planejando sua próxima vítima. A vítima, conhecida como S, foi apresentada a David em sua aula de artes marciais. Após uma noite de socialização e bebidas, ele usou seu charme para convencer S a ir à sua casa. S esperava uma interação consensual, um encontro casual típico. No entanto, assim que os dois ficaram nus, o comportamento de David mudou drasticamente. Ele ficou agressivo, avançou sobre ela e a prendeu na cama. S ficou assustada e confusa, sem conseguir superar a força física dele. Antes que percebesse, Davi a virou de bruços e tentou penetrá-la. Embora Davi estivesse impotente nesse momento, seu fracasso o deixou extremamente irritado. A partir desse momento, sempre que Davi via S em público, ele a insultava e continuava a assediá-la. Como muitas outras mulheres, S sentia que não podia fazer uma denúncia formal, acreditando que não daria em nada, porque Davi era policial. A próxima vítima de Davi foi Dee, que ele conheceu no clube de artes marciais. Davi e Dee saíram para beber, e dessa vez ele fez o papel de ombro amigo para ela desabafar. Quando Dee ficou chateada, Davi se aproveitou da situação. Em vez de levá-la para casa ou colocá-la em um táxi, ele a levou para o apartamento dele. Dee não estava interessada em um relacionamento casual com Davi e deixou isso muito claro. Mas isso não o impediu. Assim que ficaram a sós, Davi ficou nu e forçou os dedos dentro dela, desrespeitando seus sentimentos e limites. No ano de 2009, a antiga escola de Davi realizou uma reunião para os alunos. Durante essa reunião, Davi se aproximou de uma mulher casada chamada N. Após uma noite de socialização, Davi, N e outra mulher dividiram um quarto. N considerava Davi um amigo e achou que não haveria problema em dividir a cama com ele, já que eram amigos. Como Davi era policial e ela era casada, ela esperava que ele fosse respeitoso. Ela não esperava que nada inapropriado acontecesse. No entanto, enquanto estava deitada na cama, N ficou surpresa quando Davi começou a fazer avanços sobre ela. Sem aviso, ele a tocou em suas áreas íntimas. N recuou horrorizada e negou acesso a ele, mas Davi persistiu. Sentindo-se cada vez mais desconfortável, ela atravessou o quarto para dividir a cama com sua outra amiga. Mas, novamente, Davi não se deixou deter. Ele rapidamente agarrou N e a arrastou de volta para sua cama, sussurrando em seu ouvido. Isso vai ser o nosso segredinho.
Ele então a forçou, abusando dela com os dedos e tentando fazer o mesmo com seus órgãos genitais. No entanto, ele não teve sucesso. Esse encontro deixou Anne se sentindo chocada e violada, uma traição dolorosa de alguém que ela considerava um amigo próximo. Depois disso, levou algum tempo para Davi cometer outro crime de acordo com os registros oficiais. Em 2015, Davi voltou a entrar em contato com uma antiga amiga chamada K. Davi tentou atrair K ostentando seu emprego na Força Policial Metropolitana, um cargo que muitos acreditavam simbolizar integridade e que oferecia um bom salário. Essa abordagem funcionou porque K o considerava confiável devido ao seu trabalho. Eles acabaram tendo um encontro consensual, mas tudo mudou rapidamente, quando Davi decidiu que queria penetrá-la de uma forma diferente. Apesar das recusas dela, Davi ignorou suas objeções e impôs sua vontade sobre ela. Kay reclamou de uma dor agonizante durante o ataque, mas Davi continuou. O trauma físico e emocional deixou Kay com uma dor tremenda por vários dias depois. No ano seguinte, em 2016, Davi iniciou um relacionamento de 6 meses com uma mulher chamada B. Durante esse período, ele se tornou coercitivo e controlador. Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de namoro, quando B estava em um estado vulnerável. Ela estava presa em um casamento infeliz. De acordo com pessoas que o conheciam, Davi tinha um enorme charme e rapidamente a convenceu a morar com ele novamente, assegurando-a sobre seu status de policial. Para tê-la por perto, ele ofereceu 1.000 libras mensais se ela aceitasse ser sua, entre aspas. Abate. B. aceitou essa oferta, mas ela também tinha uma filha. A filha tinha apenas 10 anos. Elas foram forçadas a assistir a mãe sendo abusada. Ao longo de 6 meses, ele a afastou sistematicamente da maioria de seus amigos e familiares, isolando-a para exercer maior controle. B. trabalhava de casa e a monitorava enquanto ela estava no trabalho, usando uma câmera que ele havia instalado em casa. Ele chegou até a impor restrições rigorosas de peso para B, ditando o que ela podia ou não comer. Isso levou a uma mudança drástica em sua aparência, e ela passou do tamanho 44 para o 38 em apenas alguns meses. Em um incidente particularmente cruel, David obrigou B a ter sexo anal, logo após ela ter passado por uma cirurgia para remover hemorroidas. Apesar de estar com muita dor e resistir, David estava em um humor violento e irritado. Mesmo assim, ele continuou com o ato, causando uma lesão grave nela. A própria filha de Bea ouviu sua mãe sendo agredida em várias ocasiões. Quando Bea finalmente conseguiu escapar do controle de David, ela ficou profundamente traumatizada e lutou por anos com sua saúde mental. O próximo relacionamento controlador e coercitivo de David durou de março de 2017 até janeiro de 2019. Sua próxima vítima era Jay. Ele conheceu Jay em um bar enquanto conversava com outros policiais. O relacionamento evoluiu rápido, pois David a conquistou com seu charme. Porém, seu charme logo se tornou manipulação e controle. Como muitas antes dela, Jay sentiu-se segura pela posição de David como policial. Ele explorou a confiança dela e dominou todos os aspectos da vida dela. David controlava com quem Jay falava, o que fazia, comia e vestia. Ele frequentemente a ameaçava e insultava com vários nomes depreciativos. Sua autoridade policial dava força às ameaças. Certa vez, ele a ameaçou de forma intimidadora com um cacetete policial e enviou para ela uma foto de sua arma de fogo do trabalho com a mensagem: "Lembre-se, eu sou o chefe." Já atuava como enfermeira de saúde mental, mas Dave menosprezava sua posição e quem tinha esses problemas. Ele chegou ao ponto de impedir que ela visse o filho por um ano inteiro. David monitorava os movimentos de Jay usando uma câmera que ele havia instalado em casa. Mesmo falando com ela pela câmera, David era muito agressivo sexualmente com Jay e a assediou várias vezes. Esses ataques eram tão violentos que ela frequentemente sangrava.
Um dos exemplos mais cruéis dele era trancá-la nua em um pequeno armário sob a escada como punição. Mesmo durante um ataque de pânico, Davi não mostrava misericórdia, deixando-a presa naquele espaço escuro por horas. Ele ficava do lado de fora e a atormentava, assobiando e provocando, aproveitando de o sofrimento que estava causando a ela. Ele chegava até a usar algemas fornecidas pela polícia para prendê-la durante esses ataques e a chicoteava, deixando cortes em seu corpo. Quando Jay finalmente escapou de David, ela pegou esse chicote e o usou como prova. Ela esperava proteger outras mulheres de sofrerem o mesmo destino que ela, mas teria que suportar ainda mais punições antes que esse dia chegasse. Em uma ocasião, David forçou Jay pela parte de trás, em uma barraca, enquanto estavam de férias. Esse crime cruel só foi agravado pelo fato de que os pais dela estavam na barraca ao lado da deles. Ele tampou a boca dela para silenciá-la, mas o pai ainda ouviu sons angustiantes. O pai de Jay foi até lá para ver se ela estava bem, mas ela não conseguiu pedir ajuda. O abuso de David ia além da violência física. Ele também sentia excitação ao urinar nela e em sua boca, forçando Jay a engolir. Ela até contraiu uma doença sexualmente transmissível dele. Ele enviava mensagens ameaçadoras para ela e dizia que queria urinar em seu túmulo. A tortura psicológica dele destruiu a capacidade dela de trabalhar e corroeu sua identidade. Ele repetidamente martelava na cabeça dela que era policial e que ela pertencia a ele. Isso fez com que ela acreditasse que denunciar o comportamento e os crimes dele seria inútil e que ninguém acreditaria nela. Ela vivia em constante medo de se tornar um alvo, o que a impedia de falar. Ela finalmente ganharia confiança para se manifestar e compartilhar suas experiências, esperando responsabilizá-lo pelos crimes horríveis que teve que suportar. Mas, tragicamente, Davi fez mais mulheres de vítimas antes que esse dia chegasse. Além do abuso de Davi contra Jay, houve um relacionamento com P e um ataque a W. Pode parecer confuso, mas peço paciência. Davi conheceu W por um app de namoro em julho de 2018. Era faxineira e Davi inicialmente disse a ela que queria que ela limpasse para ele. Ele também mencionou para ela que era policial e afirmou ter feito uma verificação policial sobre ela. Isso fez com que ela confiasse mais nele por causa da posição dele. Certa vez, enquanto ela limpava o chuveiro de David, ele ficou nu e a atacou. Ele forçou os órgãos genitais dele na boca dela, fazendo com que ela vomitasse. Mais ou menos nessa mesma época, ele conheceu uma mulher chamada P, em um aplicativo de namoro. Ela era uma mulher vulnerável, com uma leve deficiência intelectual, ansiedade e opressão. E claro, David usou novamente sua posição como policial armado para explorá-la. Mas antes, ele era engraçado, simpático e charmoso, principalmente quando ela ia limpar para ele. No entanto, sob a influência do álcool, o comportamento de David mudava drasticamente, revelando seu lado monstruoso. Apesar disso, P estava ansiosa para agradá-lo. Então, com o tempo, ela se tornou uma escrava, um termo que David usava para descrevê-la, para rebaixá-la. David obrigou P a sexo oral 3 vezes, levando-a a vomitar. Isso era algo que o excitava muito. Em outras ocasiões, ele urinava na boca dela e por todo o corpo dela. David também inseria objetos grandes no corpo dela, algo que lhe causava uma dor imensa. Algumas atitudes de David eram até difíceis de descrever, mas em uma ocasião, enquanto ele inseria um objeto dentro dela, ele a empurrou para o chuveiro e urinou nela, até que ela vomitasse de tanto desespero. David é realmente uma das pessoas mais desprezíveis que já abordei no canal. Em fevereiro de 2020, David conheceu uma mulher conhecida como F, através de um site de namoro, e em março do mesmo ano, ela já havia se mudado para a casa dele. E claro, F acreditava que David era confiável por ele ser policial, mas ele logo mudou. F era imigrante e passou a ter medo de David por causa de sua agressividade e por suas ameaças de denunciá-la às autoridades de imigração.
Na primeira vez que David a forçou, ela gritou de dor e implorou para que ele parasse. David ficou tão violento que ela também começou a sangrar. Ele ignorou o sofrimento dela, alegando que era drama. Mesmo com as objeções claras dela, David sempre ignorou seus protestos e a dominou. Como antes, ele forçou seus órgãos genitais na boca dela, fazendo-a vomitar, e urinou em sua boca e corpo. F conseguiu escapar das garras dele em julho de 2020. Essas foram as 12 vítimas conhecidas por enfrentarem David corajosamente no tribunal. Elas eram conhecidas como T, M, F, S, P, N, K, B, J, W, P e F. No entanto, as acusações que colocaram ele sob os holofotes foram feitas por outra mulher. Essa mulher não foi identificada e os detalhes não foram registrados oficialmente. David foi preso em 3 de outubro de 2021. As imagens da câmera corporal mostram a interação no momento da prisão. O que você procura? Artigos sobre infrações em St. Albans em 2020. Essa foi a alegação feita. Ok, senhor, não precisa. Sim, precisa. Certo, Davi, quer que eu venha nu? Só entenda que você está preso, tudo bem? Apenas explique para nós o que você precisa. Puxa, sim, Maria, posso pedir para um colega pegar suas coisas? Sim, Joana. Sim, qual é o seu? Tudo bem? Você está no meio do... chaves, e vamos trazer pelo menos isso. A prisão ganhou destaque por sua posição na polícia. As 12 vítimas se apresentaram. Muito provavelmente, há muitas outras vítimas com medo ou vergonha demais para se manifestar. Assim que essas vítimas se manifestaram, David também foi acusado desses crimes. David participou de várias audiências entre dezembro de 2021 e janeiro de 2023, nas quais se declarou inocente. Entre 2003 e sua prisão, ele causou danos psicológicos duradouros às mulheres que abusou. As emoções que enfrentaram, como negação, raiva, ódio, vergonha, traição, autoinculpação e medo de serem rotuladas como vítimas, são profundas e difíceis de superar. David afetou profundamente suas vidas, tirando-lhes a capacidade de confiar em homens e o de construir relacionamentos saudáveis. Essas mulheres agora lutam com a saúde mental abalada e sentem uma imensa solidão. Elas continuam questionando o próprio julgamento e perderam a confiança na polícia. David segue sem demonstrar remorso por suas ações. Durante o julgamento e as audiências, David apresentou que teve uma infância terrível, mas isso não adiantou de nada. E não só isso, ele tinha vários fatores agravantes em seus crimes, para citar alguns. Ele abordava repetidamente pessoas doentes e relutantes, usando táticas contínuas de humilhação. Entre julho e dezembro de 2022, durante a audiência, ele foi internado no Hospital de Segurança Hampton após tentar tirar a própria vida. Ele usou uma lâmina extremamente afiada e fez vários cortes no pescoço e na virilha. Depois de se recuperar, ele passou por uma avaliação psiquiátrica, que concluiu que ele não sofria de nenhum transtorno mental. A tentativa dele de suicídio foi só autopiedade, não remorso ou arrependimento por suas ações. E logo ele voltou para a prisão de Belmarsh para a sentença. A promotoria estava buscando uma sentença de prisão perpétua, algo que é bastante raro no Reino Unido. O juiz considerou casos como o de Wayne Couzens, em que um policial metropolitano matou uma mulher chamada Sarah Everard. O juiz também analisou os casos de Reinhard Senaga e Joseph McCann. No final, o juiz decidiu não impor uma sentença de prisão perpétua, mas uma sentença semelhante à de Senaga e McCann. David Carrick foi condenado por 40 e um crimes totalizando 36 sentenças de prisão perpétua, com um período mínimo de 30 anos e 239 dias. A polícia está aqui para proteger
mas já falhou nesse objetivo principal várias vezes. Em resposta, o governo trabalhista do Reino Unido prometeu introduzir novos padrões nacionais para a verificação de antecedentes da polícia, reconhecendo os problemas profundamente enraizados dentro da corporação. Eu já li e apresentei muitos casos reais de crimes ao longo dos anos. Este caso me deixou fisicamente enjoado. É óbvio porque David entrou para a polícia, e para uma pessoa em uma posição de poder, cometer atos tão vis é realmente desprezível. Espero que David permaneça onde ele merece, na prisão, pelo resto de sua vida.